Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Todos. Fausto, ontem nós tivemos aí o IBGE anunciando o resultado da inflação de maio e, na verdade, tivemos uma deflação de 0,38% pelo segundo mês seguido. Mais uma vez, o que poderia ser uma boa notícia, na verdade, é um indicador de estagnação da economia, Fausto. Bem, Glauco, é isso. Nós já estamos com um conjunto de indicadores que vão mostrando para a gente que a economia paralisou e que a economia caminha para um ano de uma provável recessão bastante grande, bastante acentuada. E o dado da inflação é mais uma delas. A gente tinha discutido há um tempo atrás a questão da estimativa do PIB, da queda do PIB, que pode chegar a menos 8%. A gente já está com os dados do desemprego, quer dizer, o desemprego vem crescendo, vem se acentuando, o conjunto das famílias vem perdendo renda, e isso impacta no poder de compra, impacta na compra das pessoas, impacta inevitavelmente, então, nos preços, e o que a gente assiste aí para o segundo mês consecutivo é uma deflação. Nós já estamos caminhamos, na verdade, para o menor índice desde o começo da coleta da série, do IPCA, e, mais uma vez, a gente está olhando ali que uma notícia que, aparentemente, na nossa tradição inflacionária pode ser considerada boa, nesse período era um indicativo que as coisas não estão tão bem assim, na verdade, que as coisas caminham para algo muito ruim do ponto de vista econômico. Olhando ali um pouco, abrindo um pouco as contas ali do que significou essa deflação, a gente ainda está vendo o efeito um pouco, os alimentos pararam de subir no começo ali da pandemia, teve um aumento de consumo dos alimentos, esse aumento de consumo, ele puxou os preços da alimentação para cima, e agora a alimentação vem caindo, inclusive a sua elevação. Isso puxa bastante também o índice para baixo, uma vez que uma parte importante agora das despesas das famílias tem a ver com alimentação. O transporte foi um item que puxou a inflação para esse ponto negativo, em especial os combustíveis, e ali colocando combustível de gasolina e etanol, porque o que aconteceu ali bem, nós estamos assistindo, né? Menos pessoas transitando, a demanda pelo combustível caiu muito, e os demais bens que a gente já vinha acompanhando também, que é, por exemplo, um item que ele tem um peso não tão significativo, mas a queda foi muito grande, que é a questão das passagens aéreas, que até porque uma boa parte dos aviões sequer está levantando o voo nesse momento de crise. Então, quando a gente olha por ali, o que a gente está assistindo nos preços, ali na inflação em geral, no conjunto dos preços, é um impacto ali, é uma consequência, em grande medida, da questão da pandemia. Mês que vem, acho que vale a pena pensar um pouco, tentar imaginar o que vai acontecer. Mês que vem, a gente deve ter algum tipo de impacto em relação aos 5 aumentos consecutivos que a Petrobras deu aos combustíveis. Vamos ver até que ponto esse aumento de combustível pode impactar a inflação no mês que vem, mas neste mês o que a gente viu foi isso mesmo, uma deflação, ou seja, os preços na sua média, eles caíram em relação ao mês anterior, que já tinha tido uma deflação. E o que a gente observa, né, nesses 2 meses de deflação é o item alimentação, na verdade, sobrepondo muito aos demais, né? Como você mencionou, Fausto, o custo de transporte acabou caindo, mas o de alimentos, mesmo com uma alta menor, nesse mês ele tem significado mais, né, no orçamento das famílias. Isso também acaba onerando as classes mais baixas, Fausto. A gente já tem, na verdade a gente já tem, Glauco, uma participação muito grande dos alimentos para as classes mais populares, ou seja, quem menos renda tem, gasta mais da sua renda, né, gasta mais do que tem disponível com alimentação. Lembrando que isso é uma proporção, né, não quer dizer que uma família que tenha mais dinheiro gaste menos dinheiro real com alimentação. Na verdade, gasta até mais, mas como o Brasil é um país muito desigual, quando você vai colocar ali a proporção, quantos por cento, né, uma família mais pobre, ela gasta com alimentação, ela despende da sua renda com alimentação, é isso que a gente está vendo. O que a gente viu agora na pandemia é que, inclusive, isso tem se alterado.
né? Porque não só a família mais pobre, que já tinha um peso muito alto da alimentação, a gente viu isso avançando para as outras faixas, né? Para as outras famílias que têm uma renda superior. E aí é razoável imaginar, porque como está todo mundo teoricamente em isolamento, a tendência de você trazer uma parte desses gastos para alimentação é grande. E mais importante até do que isso é que, como grandes cidades, como é o caso de São Paulo, você tem uma despesa muito importante do item transporte, né? Seja o combustível para quem transita de automóvel, seja o ônibus, né? Para quem está transitando ali de transporte público. E com a pandemia, você tem uma diminuição do peso do transporte na cesta de produtos das pessoas. Então, acho que isso é uma coisa que a gente está assistindo agora. Então, a gente está vendo, e agora isso é um dado importante, viu, Glauco? A inflação só não foi menor, porque inclusive mudou essa reponderação ali por conta dessa alteração da pandemia. Então, acho que isso é um dado importante para a gente entender o quanto a economia esfriou. A gente começa a assistir agora aqui em São Paulo, em especial na Grande São Paulo, um processo de reabertura, né? Essa reabertura, nós vamos assistir ainda as suas consequências, uma vez que nós ainda estamos na curva de elevação ali do vírus, nós estamos batendo muito provavelmente hoje, nós já passamos os 40 mil, né? Ontem está um pouco a menos de 40 mil mortos no Brasil pela Covid-19. Agora, o impacto disso do ponto de vista da saúde, a gente deve assistir nos próximos 15 dias, porque hoje, por exemplo, começa a reabrir shopping, começa a reabrir os comércios, e isso vai ter impacto do ponto de vista da pandemia. Na outra ponta, nós vamos ver também até que ponto essa reabertura ela vai impactar a economia propriamente dita, como o governo do estado prevê. Eu, particularmente, acho bastante preocupante imaginar que a gente vai subir a curva viral, ao contrário do que todo mundo está fazendo, em nome de responder à tentativa de colocar a economia de volta para funcionar. É bem provável, Glauco, que sim, uma parte da economia volte, mas é bom lembrar que as pessoas não necessariamente saem de casa porque o comércio abre. Eu acho que é importante isso. Inclusive, é bom que não saiam de casa, né, porque nós estamos no meio da pandemia. Agora, isso deve impactar os índices para o mês que vem também. Então, a gente deve ver o que pode acontecer. Tem uma questão também do câmbio, o câmbio subiu bastante, mudou o patamar de câmbio no Brasil, e ele também poderia e pode ainda impactar a inflação. Não impactou, basicamente, por causa da falta de consumo. Então, só para vocês verem que, na verdade, o que a gente tem é um conjunto de itens estruturais que deveria subir os preços e a gente está tendo deflação. Isso mostra o quão a nossa economia ela tá paralisada, ela está deprimida. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.